Imagine nascer em um mundo onde o toque é sinal de fraqueza, onde o amor não é uma virtude, mas um defeito de fabricação. Seu primeiro respiro é uma mistura de poeira metálica e vento cortante, um ar tão pesado que parece punir a própria ideia de existir. Ninguém te embala, ninguém te olha. As criaturas ao redor observam o nascimento com a mesma emoção de quem assiste a uma pedra cair. Nesse planeta, chamado Kaor, o calor humano é lenda e o instinto mais nobre é sobreviver. Mesmo que isso custe o que resta da alma, seu corpo ainda está coberto pela crosta de incubação, uma mistura de minerais e plasma. E o primeiro som que você ouve não é o choro de boas-vindas, mas o estalo seco das armaduras se movendo ao seu redor. O conselho dos antigos guerreiros avalia você, um recém-nascido, como se fosse uma arma recém-forjada. Um deles murmura algo em voz grave, muito fraco. Outro responde, talvez sobreviva até o treino. É a única cerimônia de nascimento que existe aqui, ser julgado antes mesmo de viver. Você é arrancado do casulo e colocado sobre uma pedra gelada. A temperatura te rasga a pele, mas ninguém se move. Em Kaor, a dor é a primeira lição. Se você chorar, será considerado defeituoso. Se suportar, viverá. E então, entre soluços silenciosos, você aprende o primeiro mandamento deste mundo. Nunca demonstre dor, nunca demonstre amor. Nos primeiros dias, as mães desaparecem. A função delas termina no nascimento. O que resta é a matriz, um lugar de ferro e silêncio, onde centenas de recém-nascidos são deixados para se virar. O som dominante não é o de risadas, mas o choque de corpos tentando arrancar alimento uns dos outros. É a infância como um campo de batalha. Você cresce vendo os mais fracos desaparecerem. Outros são levados pelos treinadores para avaliação final, um termo bonito para execução silenciosa. Os sobreviventes aprendem a comer rápido, dormir com um olho aberto e correr sempre que alguém maior se aproxima. É assim que se aprende o que aqui chamam de caráter. Quando completa 7 ciclos solares, recebe seu primeiro implante, uma lâmina retrátil presa ao antebraço. É seu brinquedo e sua sentença. Nesse planeta, o único presente que se dá a uma criança é uma arma. Os instrutores dizem que é simbólico, o primeiro passo para se tornar digno. Mas todos sabem o que realmente significa. Agora você pode se defender ou matar. O treinamento começa antes que sua voz mude. Você aprende a lutar, não com bonecos de prática, mas com outros garotos que sangram e gritam. Cada golpe errado é punido com dor. Cada hesitação com humilhação pública. O som mais comum no campo de treino é o eco seco das lâminas e os gritos abafados que ninguém tem permissão para sentir. O mestre repete a mesma frase todos os dias. O carinho enfraquece, a compaixão mata. À noite, enquanto o céu vermelho arde sobre as montanhas, você se pergunta como seria viver em um lugar onde o toque não fosse uma ameaça. Mas essa ideia morre rápido, esmagada pelo medo de ser descoberto. Pensar em bondade é o mesmo que trair sua espécie. Os anos passam e você se torna mais ágil, mais preciso, mais frio. Aprende a sorrir sem emoção, a matar sem pensar. O orgulho do seu instrutor é o reflexo do quanto você se parece com ele. Uma máquina com pulso. Os outros jovens começam a desaparecer um a um, vítimas das provas que selecionam os futuros guerreiros. Ninguém pergunta por eles. Em Kaor, perguntar é suspeito. Sentir falta é crime. O auge do treinamento é o rito do vácuo, uma cerimônia onde cada jovem deve enfrentar o próprio medo em uma caverna escura, sem luz, sem som e sem esperança. Dizem que ali vivem os ecos do passado, as vozes daqueles que ousaram amar. A maioria enlouquece antes de sair. Os poucos que voltam são diferentes. O olhar distante, o coração substituído por silêncio. Você entra na caverna. A escuridão é tão densa que parece ter peso. Cada passo ecoa como um lamento. Em algum ponto, você começa a ouvir uma voz, suave, humana. Ela diz seu nome, um nome que ninguém mais pronunciou desde o nascimento. É impossível. Ninguém o chama assim. Ninguém se importa. Mas a voz insiste, dizendo que o amor não é fraqueza, que sentir é a maior forma de coragem. Por um instante, você sente algo quente dentro de si, medo ou esperança, não sabe dizer. Quando sai da caverna, algo mudou. Por fora, você é o mesmo guerreiro que todos veem. Por dentro, algo pulsa diferente. Uma dúvida, uma faísca, uma lembrança de algo que nunca viveu. Mas em Kaor, qualquer coisa parecida com ternura é sentença de morte. Então você guarda esse segredo no fundo da alma, como quem esconde uma chama em meio à tempestade. Os anos seguintes são um desfile de batalhas. Você é promovido, respeitado, tem cicatrizes que valem como medalhas. Mata sem hesitar.
cumpre ordens sem pensar. Por fora, é a perfeição do sistema. Por dentro, cada morte pesa um pouco mais. O eco daquela voz na caverna ainda ressoa. O carinho não é fraqueza. Um dia, durante uma patrulha nas bordas do Deserto Negro, você encontra algo impossível. Uma criança humana, frágil, ferida, perdida. Ela te olha sem medo, apenas curiosa. Em Kaor, o protocolo é simples: eliminar qualquer forma de vida não autorizada. Mas algo em você hesita. Pela primeira vez em décadas, a mão que segura a lâmina treme. A criança estende a mão, suja, sangrando, e diz algo que você não entende. Mas o tom, aquele tom, é o mesmo da voz na caverna. Ela está pedindo ajuda. E você, o guerreiro perfeito, falha, não mata, carrega a criança até o abrigo secreto e esconde-a entre as rochas. A cada dia, traz alimento e observa. Pela primeira vez, sente o que o mundo te proibiu de sentir. Cuidado, a mudança é lenta, mas inevitável. Você começa a questionar as ordens, a evitar combates desnecessários, a proteger os mais fracos durante as caçadas. Outros notam. Os superiores começam a desconfiar. Dizem que você está contaminado, que algo dentro de você se corrompeu. Você tenta disfarçar, mas a chama que antes escondia agora cresce, até que um dia, tudo desaba. Descobrem a criança. Um conselho é formado. Você é levado diante dos anciãos, acorrentado, tratado como traidor. Eles perguntam se é verdade, se você protegeu uma criatura inferior, se ousou sentir compaixão. O silêncio pesa. Todos esperam sua negação, mas algo dentro de você já decidiu. Pela primeira vez, você fala o que ninguém jamais teve coragem de dizer. Sim, eu senti. A câmara explode em murmúrios. Os anciãos ordenam sua execução. A multidão assiste enquanto você é levado à arena. Lá, o castigo é simples: lutar contra 3 campeões até a morte. O público grita, exige sangue, mas quando o primeiro golpe vem, você não recua. E enquanto o corpo se move sozinho, algo mais profundo desperta. Uma força que não vem do ódio, mas do que você tentou enterrar a vida inteira. Você luta como nunca lutou antes. Não para vencer, mas para provar que o amor não te tornou fraco. Cada golpe, cada ferida é uma afirmação de que sentir é resistência. E por um breve momento, até os gritos da multidão parecem calar. No final, você cai, ferido, cercado, sangrando. Mas há silêncio. Até o mestre que te treinou hesita. Ele te encara, confuso. Pela primeira vez, vê algo que não entende. Paz. A criança humana é trazida à arena. Os anciãos pretendem executá-la diante de todos. Você rasteja até ela, mesmo sem forças. O olhar da criança cruza o seu. E no reflexo, você percebe o que sempre faltou neste planeta: luz. Num último gesto, você se coloca entre ela e o golpe final. A lâmina atravessa o seu peito, mas antes de cair, você segura a mão dela e sorri. O público assiste, mudo. Pela primeira vez na história de Kaor, alguém morre por outro. E essa imagem, esse simples ato, é mais poderoso que qualquer arma. Nos dias seguintes, rumores se espalham. Alguns dizem que o guerreiro traidor sobreviveu. Outros afirmam que, desde aquele dia, o vento no deserto carrega um som diferente. Um sussurro que diz: o carinho não é fraqueza. Anos se passam. O império começa a mudar lentamente. Jovens guerreiros passam a questionar as regras antigas. O nome daquele que ousou sentir se torna proibido, mas também imortal. Um mito entre os que ainda têm coragem de sonhar. E agora, se você chegou até aqui, talvez a pergunta não seja sobre Kaor, mas sobre nós. Quantas vezes o mundo tentou te convencer de que sentir é fraqueza? Quantas vezes você foi punido por cuidar, por se importar, por amar demais? Talvez o planeta de Kaor não esteja tão longe assim. Talvez ele viva dentro de cada um que aprendeu a esconder o que sente. Mas a verdade é simples: o carinho nunca foi fraqueza. É rebeldia, é resistência, é o que nos separa do vazio. Então, da próxima vez que te disserem que o mundo é dos fortes, lembre-se: o mais forte não é quem vence todas as batalhas, mas quem ainda tem coragem de sentir, mesmo quando o mundo manda calar. Se essa história te fez pensar, comenta aqui o que o carinho significa pra você. E se você acredita que o amor ainda pode mudar até os planetas mais frios, deixa o like, se inscreve e compartilha, porque às vezes, tudo o que o mundo precisa é lembrar que sentir ainda é um ato de coragem.